11 horas e 42 minutos, hoje é sexta-feira, dia 8 de abril. Atenção, mais uma pessoa morta pela guerra do tráfico aqui em Porto Alegre. Esse é o destaque do colega Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Oi, André, bom dia para ti e para todo mundo que nos acompanha. Mais uma pessoa foi encontrada morta na zona sul de Porto Alegre. Um corpo já em avançado estado de decomposição. Será que esse caso está relacionado à guerra do tráfico na região da Cruzeiro? E como está essa onda de violência? O que a polícia tem feito? Todas essas respostas eu trago daqui a pouco no SBT Rio Grande. Até já, obrigado, Lucas Abate. 11 horas e 43 minutos, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 47 minutos. Olha só, preste atenção nessa imagem. O que vai acontecer? Atenção. O que vai acontecer? Tem duas pessoas na calçada. É um carro que vai invadir? Um cão que atropela? Será? Ou uma sucuri que vai aparecer? Afinal de contas, apareceu uma jiboia em Santa Rosa? Será que pode aparecer uma árvore? Da onde, Léo Bonesso? De cima da árvore pode descer uma sucuri? Será que o Glauco Paza, cadê o Glauco? Qual destas três opções, hein? Qual tu vota? O que vai acontecer na sequência dessa imagem? As duas pessoas estão ali na calçada, os dois estão ali conversando. E de repente algo acontece. Estão ali, um está com o celular na mão, conversa vai, 11h47, já perto do meio-dia. O que vai acontecer nessa imagem? Eu sei. Quer dizer, eu imagino pelo menos. É? É carro que vai invadir ali, os caras estão na beira da rua. Mas não tem carro nenhum aí na imagem. Mas se tem rua, uma hora o carro passa. Aonde foi isso, hein? Aonde foi? A opção número 1, olha ali na tela. Opção número 1, participa com a gente. Um carro que vai invadir, um cão que vai atropelar. Um desses dois aí, aqueles cães que vêm correndo, desesperados, seria menos provável. Rio Pardo, tá? Em Rio Pardo. E uma sucuri que pode aparecer nesta imagem. Daqui a pouco a gente revela. Fica aí, daqui a pouco a gente revela o que vai acontecer na sequência desta imagem. Olha só, um recado muito importante para vocês, porque a campanha de doação de alimentos da EGR, em parceria com a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergues, esta campanha continua. Na reportagem, acompanhe o trabalho dos voluntários que estão engajados nessa campanha. Alimentos não perecíveis são recebidos nas 12 praças de pedágio da EGR. Morador de Águas Claras, em Viamão, Márcio separou uma cesta básica e na passada para o trabalho já trouxe a doação no carro. O que te motivou a participar da campanha e fazer uma doação? Com a situação que anda no dia a dia, aí a gente tem que doar, a gente vê o pessoal tudo subindo, tudo encarecendo, né? Então a gente tem que fazer o pouco que a gente tem, a gente tem que ajudar o mais necessitado. Toda a arrecadação será entregue a entidades assistenciais que têm convênios com as prefeituras. O município vai indicar ao Banco de Alimentos quem são as famílias que mais precisam receber as doações. Buscamos sempre ter um controle social, né, da situação de vulnerabilidade da família, né? Então a gente tem algumas parcerias com entidades, né? E também a gente procura também canalizar nos nossos equipamentos, que são nossos centros de referência da assistência social, os CRAS, que nós temos 6 equipamentos espalhados na cidade, aonde a pessoa vai buscar ali o acesso, vai fazer o seu cadastro único. Das cabines do pedágio, os alimentos vão para caixas como essas. Os colaboradores da EGR estão engajados na organização. Lembrar aquelas pessoas que estão nos escutando agora que na estrada não tem onde comprar alimentos, que é fundamental que, se ele desejar doar, se ele estiver em qualquer município nosso, indo para qualquer outro município que é coberto pelas nossas rodovias, que ele passe na despensa da sua casa, que ele passe no supermercado e compre alimento não perecível. A causa é extremamente importante. O Banco de Alimentos da Fiergues faz a coleta e o transporte para as comunidades, onde os voluntários, como a Patrícia, montam os kits da cesta básica. Coisa mais linda que tem de ver. Muitas pessoas agradecem que tu chega a enxergar a lágrima nos olhos, porque são pessoas que às vezes não têm 1 quilo de arroz para cozinhar. É a melhor recompensa que a gente tem. Não é dizer eu fiz, mas sim que as pessoas ficam, Deus te abençoe.
Olha, que iniciativa, a gente já tinha falado a respeito disso, né? São 12 praças de pedágio em todo o estado. Quantos motoristas passam por dia? Quantos veículos? Milhares. Se cada um levar que seja 1 quilo, quem puder levar mais, melhor ainda. Mas é tão prático, na hora do pagamento do pedágio, já faz a entrega. E, olha, tenho certeza que vai ajudar, porque há muita gente precisando de doação de alimentos. 11 horas e 51 minutos, atenção para esta imagem. O motorista morreu depois que um caminhão tombou numa curva. Mas que imagem assustadora, hein, Glauco? Coisa feia, né? E trágica. Infelizmente, isso aconteceu lá no norte do estado, na verdade, já entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Este motorista, infelizmente, morreu depois deste acidente e o impacto. Que coisa terrível, né? Os detalhes daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre este acidente que aconteceu agora pela manhã, André. Muito bem, em seguida a gente traz os detalhes. Era um carregamento de óleo, tanto é que o óleo se espalhou. E, infelizmente, a perda deste motorista. Em seguida, o Glauco traz outros detalhes e informações, 11h52. Atenção, atenção, porque o presidente Bolsonaro cumpre agenda no Rio Grande do Sul. E esse é o destaque da colega Luciane Coman, que está em Bagé nesse momento, acompanhando, né, uma das etapas da visita do presidente Jair Bolsonaro. Oi, Lu, como é que está a expectativa aí no local? Bom dia, Lu. Bom dia, André. Bom dia a todos. Olha, muita expectativa por aqui. Nós estamos na Santa Casa de Caridade, aqui de Bagé, onde foi montada uma estrutura para receber o presidente Jair Bolsonaro. A agenda está prevista para 1h da tarde, onde ele vai fazer a inauguração oficial do chamado Hospital de Câncer. Na verdade, é a unidade de radioterapia aqui da unidade de oncologia da Santa Casa, uma obra que começou em outubro de 2020, muito esperada pela população, um serviço que não existe aqui pelo SUS, nessa região, então que vai acabar atendendo toda essa demanda aqui da região da Campanha, aqui na fronteira. Lembrando, André, que o presidente estava em Pelotas, onde inaugurou a duplicação da BR-116 e BR-392. Houve uma solenidade muito grande lá. Aí ele foi até o aeroporto e deve estar pousando aqui em Bagé. Logo mais, ele saiu 11h30 de Pelotas, deve estar chegando, pousando em minutos. Aqui no aeroporto de Bagé está previsto ainda um ato com pastores evangélicos aqui da região. E depois de Bagé, ele deve partir para Passo Fundo, onde inaugura as operações do aeroporto Lauro Kurtz. Ou seja, ele sofreu melhorias, passou por uma grande reforma e lá em Passo Fundo, então, estão aguardando a presença do presidente Jair Bolsonaro para realizar a solenidade oficial de início das operações. André. Até já, obrigado, Lu Coman, direto de Bagé, trazendo para a gente as informações sobre a visita presidencial ao Rio Grande do Sul. E atenção, você vai ver daqui a pouco a prisão de um dos principais gerentes de tráfico na Grande Porto Alegre. O criminoso foi pego em flagrante ao chegar em casa. Isto foi em Canoas, aqui na região metropolitana. E com ele a polícia encontrou armas, celulares, munições, cadernos com anotações sobre venda de drogas. Além disso, também foi apreendido, sabe quanto? 18 mil reais, que segundo ele próprio, era o dinheiro do trabalho do dia. Lembrando que ele era um dos traficantes mais procurados da região metropolitana. Inclusive um binóculo junto com ele foi encontrado. Por que será? Por que será? Em seguida a gente traz os detalhes, 11h54, 22 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Um flagrante de um grave acidente numa rodovia do litoral, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, André, aconteceu no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, mais precisamente em Osório. A gente vai ver nas imagens o flagrante deste carro que ele vai bater direto num poste. Na verdade, é naquela via lateral da BR-101. Tá aí a imagem. Ó. Um impacto muito forte, realmente. 2 pessoas estavam neste veículo aí. A polícia não sabe exatamente qual é a explicação para este acidente. Nós, inclusive, estamos aguardando um retorno da Polícia Rodoviária. O fato é que o carro foi contra o poste e não há, assim, nem sinal de que ele tenha freado antes. Bom, o motorista ainda desceu, a gente está vendo a imagem ali, ou seja, não houve uma lesão grave com o motorista, além do susto, mas o carona, este sim, precisou ser encaminhado para o hospital. Lembrando, isso aconteceu ontem à tarde, na rua lateral, junto à BR-101 em Osório, André. Pois é, 2 pessoas que estavam ali, a gente não sabe o que aconteceu. Eu vou dizer mais uma vez, Glau, não sei se foi este caso, mas olha, para quem é motorista, sabe muito bem que qualquer distração, mas qualquer distração pode ser fatal.
Eu lembro que agora no final do ano, na virada do ano, aqui em Porto Alegre, uma senhora sofreu um acidente, não lembro, eu acho que ela não ficou ferida, mas ela disse, fui pegar um pote, né, uma travessa onde tinha um pudim dentro, e perdi o controle do veículo. E às vezes, se o carro não está com a direção alinhada com a pista, qualquer distração, uma olhada para baixo, muito tempo mexendo no rádio do carro, seja o que for, o carro, ele se transforma numa arma. E por isso, cada vez mais, a gente tem que ter muita, mas muita atenção, porque qualquer distração, não sei se foi esse caso, eu repito, mas qualquer distração. Telefone celular, então, Glauco, a gente até conversava antes a respeito, é o que mais tem. E pessoa com celular na mão, é só tu observar, parece que tá bêbado. Perde o controle, não tem noção da direção, uma pessoa que não está atenta ao volante e atenta, infelizmente, a outras situações, como celular ou pega alguma coisa que cai e tudo mais, Glauco. E tem um risco adicional, esse poste poderia ter caído. E é um poste de concreto, André. É um poste daqueles reforçados realmente, tá? Mas repetindo, a gente não tem as informações da causa e espera um retorno da Polícia Rodoviária. Muito bem, 11 horas e 57 minutos, claro, eu salientei aqui porque não se sabe o que aconteceu, se foi alguma pane do carro, pode ter sido, um mal súbito também pode ter sido, mas aparece aqui o motorista saindo, né? Quem ficou ferido foi a pessoa que estava no carona, um poste de concreto, né? Mas isso, né, a gente nos faz, né, nos remete a sempre pedir para que o motorista tenha muito cuidado. Estamos na sexta-feira, chegando final de semana, mais gente circulando, muito cuidado nas rodovias. 11 horas e 57 minutos e é com ele, Glauco Paz, um flagrante de um assalto em Uruguaiana. Um homem chegou armado e fez a limpa em um caixa. Hein, Glauco, como é que foi isso? Olha, eu vou dizer o seguinte, esse cara tá com dinheiro no final de semana, só que o dinheiro não é dele, coisa feia o que ele fez, assustando funcionários, ameaçando, inclusive, isso aconteceu numa padaria lá em Uruguaiana. Nas imagens a gente vê, ele chegou direto no caixa. O objetivo dele era pegar o dinheiro do caixa. Ele até antes tentou disfarçar, foi lá, pegou um refrigerante, mas logo em seguida foi ali em direção a essa moça que está no caixa, ameaçou ali, a gente não tem o áudio dessa conversa, mas sabe que ele ameaçou o caixa, a moça que trabalha no caixa, e ela teve que abrir a gaveta e aí, olha, ele fez a limpa, isso em poucos segundos. Ele não estava armado e levou cerca de R$200 em Uruguaiana, André. Agora o comerciante que lute, né? A gente sempre aborda este lado também, o lado do comerciante que tem tanta dificuldade, né? Tá tentando sair da pandemia aí e ainda tem que enfrentar esses ladrões oportunistas. Pois é, e aí eu estava hoje de manhã escutando a dificuldade dos empresários, quem tem padarias, inclusive com mão de obra. Porque hoje você produzir, né, pegar a farinha, produzir, né, o nosso tradicional, o pão francês, cacetinho, chamado por muitos aqui no Rio Grande do Sul, cada vez mais a mão de obra ela está escassa. Escassa por quê? Porque por uma série de razões. E o preço está muito alto. Então eu fico pensando, uma padaria que já enfrenta muita dificuldade, geralmente já compram ele pré-pronto, né? Porque justamente falta mão de obra, você comprar farinha, preparar todo, né, a massa para produzir o pão, e ainda depois de tanta dificuldade que a gente vem enfrentando, chegam os criminosos e fazem isso, fazem uma limpa, se dispor a trabalhar, nem pensar, né, Glauco? Não. O negócio é roubar. Tá aí a imagem dele, está sendo procurado pela polícia. 11 horas e 59 minutos, 11h59, e olha só a notícia que vem da região da Serra. A polícia prendeu integrantes de uma quadrilha especializada no furto e roubo de veículos em Caxias do Sul. Guilherme Fadanelli, os bandidos criaram até uma estratégia para dar assim uma cara de legalidade ao crime. Será que isso é possível? Mas o que é que eles faziam, hein, Fadanelli? Boa tarde. Oi, André, boa tarde. Pois é, sabe o que eles faziam? Eles criaram um centro de desmanche de veículos para passar uma ideia de que aquilo que era comercializado no negócio era legalizado pelo Detran, André. A polícia já vinha investigando essa quadrilha há algum tempo, após receber denúncias de que esse grupo estaria furtando e roubando veículos e cargas. Eles adulteravam os veículos e assim ocultavam a origem das peças. Na operação foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em Caxias do Sul e no município de Antônio Prado, que também fica aqui na Serra. Foram apreendidas munições, uma arma de fogo, uma máquina agrícola receptada, veículos, além de outros objetos
objetos de alto valor. A essa organização são atribuídos pelo menos 4 furtos de veículos, mas há outros ainda em investigação. De acordo com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, os suspeitos atuam neste tipo de crime desde 2018. Inclusive, André, o suspeito de ser o líder dessa quadrilha usa tornozeleira eletrônica. Agora, eu aproveito para chamar a atenção, Guilherme Fadanelli e também Glauco Pazza, do nosso telespectador, porque há pouco, no primeiro impacto com o Marcão do Povo, direto de São Paulo, uma outra tática agora dos criminosos que vem acontecendo envolvendo veículos também, já fica aqui o nosso alerta. Teve o show do Maroon 5 lá em São Paulo e o pessoal estacionou o carro numa área bastante grande, inclusive. Bom, estavam tranquilos, foram lá assistir o show. Na hora de buscar o carro, o que aconteceu? Não tinha mais carro nenhum. Era tudo criminoso, os carros foram levados embora, sabe-se como se de guincho, o que foi? Mas levaram todos os carros. Ou seja, essa é, o modus de operação, o chamado modus operandis. Eles tentam dar uma cara de algo legalizado, algo normal, algo profissionalizante e, na verdade, a criminalidade por trás disso. Já pensou, hein, Glauco? Não, tu deixa o teu carro, horrível. Tu deixa o teu carro, quer dizer, até isso você tem que se preocupar, né? Sobre esse local. Com quem? Quem é que vai ficar? Quem é que vai cuidar? Né? Isto é legalizado? Imagina, essa é mais uma surpresa. É só que falta eu pedir o alvará, né? Vamos deixar o carro no estacionamento. O senhor tem o alvará para comprovar aí, por favor? Mas e se for falso o alvará também? Pois é, tem tudo a isso. essa altura tem até isso, não é mesmo, Fadanelli? Pois é, sempre bom, né, André? A gente, quando vai comprar esse tipo de peça, sempre buscar a origem, né? Porque isso acaba alimentando aí toda essa cadeia aí de criminalidade. A gente sabe que os furtos estão aumentando bastante de veículos. Em Caxias, por exemplo, tem aumentado bastante. Pois é. Agora, um outro assunto que vem de Caxias, nós já trouxemos aqui dias atrás, Fadanelli, é a respeito do médico que morreu quando buscava os filhos na casa da avó das crianças, eu acho que era até na casa da mãe dele. Estava ele e a esposa, desceram para buscar as crianças, eles tinham ido a um evento, a uma festa, e ele foi morto por uma pessoa que passava pelo local, um pedestre. Alguma novidade a respeito da morte desse médico que estava naquela caminhonete que aparece na imagem, aquela caminhonete vermelha, era a caminhonete dele, né, Fadanelli? Exatamente, André. Olha, o delegado responsável pelo caso, Caio Fernandes, segue nas investigações. Ele nos adiantou que até agora 10 testemunhas já foram ouvidas. O que acontece? Segundo ele, as versões contadas nos depoimentos ainda estão sendo analisadas e comparadas com as imagens de câmeras de segurança obtidas pelos investigadores. Também está sendo aguardado o laudo da perícia. A morte do médico Guilherme de Oliveira Lande, 34 anos, chamou a atenção dos moradores aqui de Caxias. Ele retornava com a mulher de um show e foi buscar, como você disse, André, os 2 filhos na casa da avó, quando foi abordado por um homem. O criminoso atirou para o alto e, na sequência, disparou mais 3 vezes na direção do médico, que morreu na hora. O assassino fugiu em um veículo que estava estacionado em uma rua ao lado e, até esse momento, ainda não foi identificado. Testemunhas afirmam que o médico vinha sofrendo ameaças desde o início do ano. Guilherme não tinha antecedentes criminais, mas tinha alguns registros na polícia, tanto como vítima como autor de agressões e casos de violência doméstica, André. Muito bem, obrigado, Fadanelli, direto de Caxias do Sul. Vamos aguardar as investigações, 12:04. O nosso assunto agora é a guerra do tráfico na capital gaúcha. E a polícia confirmou que o homem encontrado morto ontem no bairro Vila Nova, aqui em Porto Alegre, tem envolvimento com a guerra do tráfico na zona sul da capital. O colega Lucas Abate tem informações, não é mesmo, Lucas? Boa tarde. Boa tarde, André. E mais do que isso, a polícia suspeita de que esse homem, João Francisco Mendes dos Santos, de 32 anos, com antecedentes inclusive por tráfico de drogas, e que foi encontrado ontem morto no bairro Vila Nova, também na zona sul de Porto Alegre, tenha sido sequestrado na região da Cruzeiro nos últimos dias. A morte, propriamente dita, não aconteceu ontem, apenas o corpo foi localizado ontem, já em avançado estado de decomposição. Então, por isso, se tem essa suspeita de que ele foi retirado da região da Cruzeiro naquele momento de grande instabilidade, de diversas mortes, tenha sido morto em outro local
e deixado nessa região do bairro Vila Nova, onde foi encontrado ontem. Até ontem, então, a polícia não tinha informações, confirmação de que se estava mesmo envolvido nessa onda de violência, mas a partir da investigação do local, da identificação da vítima e de todo o contexto apurado a partir de agora, a polícia já consegue estabelecer essa relação com a onda de violência. E com esse caso, André, são 24 mortes nos últimos 26 dias nessa região da Cruzeiro. Apesar disso, apesar desse número e da sensação de insegurança, desde o dia 4 não há registro de nenhuma outra morte na região. Mesmo assim, a polícia segue intensificando as ações de segurança, principalmente na região da Cruzeiro, Cascata e outros bairros da Zona Sul. Ele estava de tornozeleira, né, Lucas? Estava com tornozeleira eletrônica, André, já tinha antecedentes por corrupção ativa e também por tráfico de drogas. Saiu da cadeia, foi preso já outras vezes, saiu da cadeia com a condição de usar tornozeleira eletrônica. Não se sabe exatamente ainda, André, em que situação, em que condições que ele vivia, se continuava relacionado à criminalidade, mas se tem essa suspeita muito forte de que ele foi retirado da Cruzeiro nos últimos dias, levado para local incerto, talvez até, André, em busca de mais informações, de detalhes sobre a atuação do grupo que atua na Cruzeiro, e depois foi morto e deixado na região da Vila Cruzeiro. André, o que tem chamado a atenção da Polícia Civil, principalmente com relação a essas mortes que vêm acontecendo, é o vínculo dos mortos das vítimas com a criminalidade. Muitos, grande maioria, envolvido, mas não em posições de liderança, como nos explica a delegada Vanessa Pitres, diretora do Departamento de Homicídios. A grande maioria das vítimas fatais tem envolvimento com crime organizado. Dentre essas vítimas que têm envolvimento com crime organizado, também a maior parte delas eram pessoas que trabalhavam na ponta, né, da cadeia criminosa. Né? Temos algumas mortes que representam pessoas com poder maior dentro da estrutura criminosa, né? Mas não tivemos nenhuma prisão, nenhuma morte de liderança expressiva dentro da organização criminosa, até porque as maiores lideranças das organizações criminosas estão todas presas e recolhidas ao sistema penitenciário. 12:08. Para quem está chegando agora, estamos falando sobre a guerra do tráfico na Zona Sul de Porto Alegre. Me ajuda, Lucas, já são quantos dias? Começou, André, essa onda mais intensa, começou no dia 14 de março. Teve um ataque na região do bairro Tristeza, ali também no Cristal, Avenida Capivari. 2 ataques aconteceram no dia 14 de março e no dia 15 teve o contra-ataque de outra facção. Então esses 2 dias, 14 e 15 de março, foram determinantes para o que vem a seguir. E se a gente contabilizar a partir do dia 14 até hoje, são 26 dias. E quantos mortos, Lucas? 24. 24 mortos em 26 dias. Como disse a delegada Vanessa Pitres, o foco, a grande parte são pessoas que têm ligação com o tráfico, mas estão na ponta. Até a própria delegada diz que os cabeças, né, os líderes, eles estão na prisão. E é essa a grande questão também que se fala, que é de dentro da prisão que saem, né, as ordens que devem ser executadas do lado de fora. Agora, chamou a atenção no que disse a delegada, é que o objetivo nesse momento é quem está na ponta. Ou seja, já que há uma briga e já foi identificada a razão dessa disputa entre esses grupos, a partir do momento em que há, né, esse litígio entre os grupos rivais, o objetivo, então, a partir de agora, seria eliminar quem está na ponta, como sendo um recado, Lucas. Seria isso? Como um recado, André, ou até mesmo como colocar medo, provocar terror, tanto na facção quanto nos moradores. Uma estratégia, e a gente não sabe se vem ao caso nessa situação, mas que já foi adotado pelos criminosos em outros momentos, era, por exemplo, ao invés de atacar a liderança, atacar a região para atrair policiamento para aquela área. Vamos supor,
O grupo rival começa a atacar a Cruzeiro para levar mais polícia para dentro da Cruzeiro e automaticamente enfraquecer aquele grupo criminoso e depois se aproveitar desse cenário. Então é algo que pode ter sido usado como estratégia por esses criminosos na Cruzeiro. Por isso, essa alternativa que eles usaram de atacar quem está na ponta, de quem está no ponto de tráfico de drogas, os soldados do crime e não as lideranças. Eles atacam dentro da comunidade, onde a vida acontece, onde tem morador, justamente para provocar esse pânico e atrair mais policiamento para aquela parte. Portanto, 24 mortes em 26 dias. A polícia que vem fazendo grandes operações dia e noite para combater a violência, porque afinal de contas, pessoas do bem estão envolvidas, vivem nessas regiões, como aconteceu sábado num aniversário em que uma menina de 7 anos ficou ferida justamente por causa desta briga entre o tráfico. Obrigado, Lucas Abate. Volta daqui a pouco com outras informações. 12h, 11 minutos. Mistério na região noroeste aqui do estado. Uma mulher está desaparecida desde terça-feira, quando saiu de casa durante a madrugada. O Glauco tem os detalhes, mais um desaparecimento aqui no estado, Glauco. Pois é, está causando aí uma grande intriga, né? Que afinal, o que aconteceu com esta senhora? A dona Bela Clara, ela foi vista pela última vez, a gente vê nas imagens aí, andando por volta das 4 horas da manhã, em Cruz Alta. Segundo os familiares, ela tem um quadro de depressão e já saiu outras vezes, mas geralmente os vizinhos encontravam ela, avisavam os familiares que iam lá, buscavam ela, voltava para casa. Só que agora a polícia de Cruz Alta está investigando e informou também que os familiares, num ato extremo, já chegaram até a esconder a chave, porque ela tinha esse quadro de sair de casa e desaparecer. E agora, então, os familiares pedem ajuda da população, a polícia também, né? Quem tiver informações, a dona Bela Clara, que é conhecida na comunidade, mas está desaparecida. E essas são as últimas imagens dela andando pela rua. E a comunidade muito mobilizada lá em Cruz Alta e, por isso, o pedido, quem tiver alguma informação, ela pode estar pela rua precisando de ajuda, né? Procure imediatamente a polícia. Ela é a Bela Clara, que está, portanto, desaparecida. Na tela tem um telefone, os familiares precisando, né, de alguma pista, de alguma informação. A dona Bela, que desapareceu, foi quando o desaparecimento dela, Glauco? 2 dias atrás. Ela desapareceu na madrugada, na verdade, de quarta-feira. Terça para quarta. Isso. Terça para quarta, portanto, tá aí o telefone. Na tela o telefone, quem puder auxiliar, ajudar. A gente não sabe o que aconteceu, ela pode ter pego uma carona, pode estar numa outra cidade, pode estar num outro município. E é um quadro de doença que preocupa muito, né, André? A pessoa com depressão, num estado assim avançado, ela faz esse tipo de coisa. Ok, fica aí. Tá aí o telefone, faz uma foto, principalmente o pessoal da região de Cruz Alta que nos acompanha. Aí uma grande mobilização para encontrar a dona Bela Clara. 12h, 13, seguem as buscas pelo advogado e também o piloto gaúcho Mário Pinho, um dos 3 ocupantes de uma aeronave que desapareceu quarta-feira lá na Argentina. Os detalhes agora no Giro de Notícias. No avião monomotor estavam 3 tripulantes brasileiros: Antônio Carlos Ramos, Giancarlo Nercolini e o gaúcho Mário Pinho. Já são 2 dias de buscas. A equipe de resgate descartou que a aeronave tenha caído na água e segue as buscas na região. As autoridades têm esperança de encontrar as vítimas após a emissão de sinais da aeronave na noite desta quinta-feira. Devido às fortes chuvas que atingiram a região metropolitana no mês de março, a CE Equatorial foi multada em mais de 3 milhões de reais por não fornecer informações sobre clientes sem energia elétrica. A multa foi aplicada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul. Alguns clientes chegaram a ficar 10 dias sem luz em casa. E olha esse flagrante, André. Um porco, é isso mesmo, um porco foi visto nas ruas de Canoas na madrugada de hoje. O fofinho estava no bairro Estância Velha por volta das 4 horas da manhã, fazendo uma boquinha. Tomara que volte bem para casa, né? Ô, Glauco, olha, do jeito que tá, começou durante a pandemia as vacas que saíram lá do Parque do Trabalhador em São Leopoldo e foram para a escola, para o Pedrinho, lá no centro da cidade. E eu comentei, elas atravessaram a BR-116, não sei se pela passarela, quando foram para a escola. Né? Teve que a guarda municipal dizer, ó, o lugar de vocês aqui não é aqui dentro, é no campo. E agora um porco
Mas quem é que deixou o porco escapar? Meu Deus, que porcaria que ele estava fazendo lá. Olha, desse jeito ele tem que se cuidar. É uma jiboia em Santa Rosa que apareceu, não foi? Uhum, que isso, o zoológico está solto. Deu a louca nos bichos. Deu a louca nos bichos. Agora, escapou, mas que isso? Não, que explicação se André, tem para isso? Eu gostei, fofura GG, né? O tamanho GG. Só falar um negócio muito sério aqui, ele tá na beira da rua ali, tá? O acidente que pode causar um bicho solto, e ontem tinha um cavalo solto na 448, tá? Isso é muito perigoso, inclusive os proprietários têm que ser responsabilizados, tá? É claro que a gente brinca com essa situação, né? Porque é inusitado, um porco andando no meio da rua, né? Olha, 12h 16 minutos, para quem não está entendendo nada, chegou agora, olhou e disse, mas o que eles estão falando? Então, a gente está falando do porco. Em Canoas, pelas ruas, dando uma banda. Um X-Bacon. Dando uma bandinha. Olha, tem gente aqui que não pode falar em carne de porco, eles têm pena do bichinho aqui na redação. Quando eu falei X-Bacon, já me xingaram aqui. Desculpa, então. Tá bom, tá bem. Retira. Mas tá dando uma banda. Aí tem aqueles bois... Tem como a gente recuperar a imagem dos boizinhos de São Leopoldo, que também poderia ter provocado um acidente gravíssimo e foi de tarde, né? Lembro que era a retomada das aulas na rede estadual e os professores, quando entram no corredor e vão para a sala de aula, uns 3 ou 4 bois estavam circulando por ali. Em aula presencial. Aula presencial, né? Não se sabe como que escaparam e olha, eles percorreram uns 4 quilômetros, Glauco, e ainda atravessaram a BR-116. Repito, não sei se pela passarela ou não. Aí teve o caso da jiboia, que a gente mostrou dias atrás em Santa Rosa. E agora o porquinho dando uma banda. Estão dizendo aqui o seguinte, 4 horas da manhã, este porco é sonâmbulo. Foi dar uma Pode banda, ser. foi dar uma volta e tomara que tenham encontrado. Deve ter escapado, né? Deve ter escapado de alguma propriedade e tava com fome o bichinho. Hein? Mas tá grande também esse bichinho aí, né? Bom, que não tenha acontecido nada de mais grave, nem com porquinho, nem com algum pedestre, motociclista. Ai, que fome. Hein? Já passou. Seguimos, 12h 18 agora, 22 graus é a temperatura nesse momento. Atenção para este flagrante de um caminhão que tombou numa curva. O motorista, infelizmente, perdeu a vida. Isto foi hoje de manhã. Tanto é que a pista está molhada devido à instabilidade entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, Glauco? Exatamente, a gente está vendo a imagem, é muito impactante realmente. É um cruzamento, né? Não dá para dizer que é um trevo exatamente, mas é uma curva, isso é certo. É uma curva e me parece, pela imagem, que o caminhão já vinha numa velocidade um tanto avançada e estava carregado com óleo vegetal e o motorista não conseguiu manter o controle deste veículo. Isso aconteceu na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mais próximo ali da região de Chapecó, tá? Infelizmente, depois desse acidente, o motorista acabou morrendo. Meu Deus do céu. Aí são imagens logo depois do acidente. Olha o estado que ficou o caminhão, André. Não, todo destruído. Vale um alerta, Glauco, porque essa rodovia, esse local, para quem não conhece, o chamado Goioiém, tá? Isso. É um termo indígena que significa muita água ou algo semelhante. E realmente, ali é o Rio Pelotas, onde tem a divisa dos estados. Você chega aí, ali é o Passo Fundo, perdão, eu já disse uma vez errado e hoje falei de novo. É o Rio Passo Fundo e depois se transforma em Rio Uruguai mais adiante. Mas ali, eu acho que até o encontro ali desses rios, o local é muito bonito, mas é uma descida, né? É uma descida, você está no Rio Grande do Sul indo para Santa Catarina, indo para Chapecó, ali tem uma descida com muitas curvas e depois a subida, aí então você vai chegar em Chapecó. Essa região, eu não consegui ainda esclarecer muito bem se ela é um distrito, eu já li que é um distrito, uns chamam de cidade, mas é conhecida como Goioém, que fica bem, por causa justamente da união desses rios. Então, eu acho que não é cidade, é mais um distrito. Tanto é que falam em Porto do Goioém. E ali no Rio Grande do Sul, o município, eu acho que é Iraí. É Iraí no Rio Grande do Sul, eu acho, né? Tem Nonoai ali perto, Erval Grande. Eu acho que ali é Iraí, quando então tem essa região. É lamentável, ali, como eu disse, muitas curvas ali, os caminhões andam muito devagar. Eu não sei se ele estava vindo ao Rio Grande do Sul ou estava indo para Santa Catarina. É um caminhão com placa de Dourados, do Mato Grosso, e estava carregado com óleo. Então, provavelmente, ele vinha em direção
ao Rio Grande do Sul, né, Glauco? Pois é, e aquilo que aparece ali, que chama atenção, é uma coisa amarela, né? Que a princípio parecia pó até, né? É um caminhão, é um estilo quase caminhão-tanque, né? Que carrega óleo vegetal. Então ele espalhou completamente, foi uma borrifada enorme, gigante, a partir do momento que aconteceu o acidente, né? E a gente vê que o motorista, ele tenta avançar ainda a pista, ele não vem pela beira, né? Ele tenta fazer, diminuir o ângulo da curva, não sei se porque não tinha noção que teria essa curva, né? Essa se é uma foi questão. experiência. Agora, lamentável. E então, isso que salta é o óleo vegetal que ele carregava, é isso, Glauco? Isso, exatamente, óleo vegetal. Lembrando que naquela região, o trânsito de caminhão é intenso, né? A atividade do setor primário é muito grande naquela região também, né, André? Pois é, portanto, aconteceu hoje de manhã. Infelizmente, a morte deste motorista. Tem fumaça ali, mas não chegou a explodir, porque no primeiro momento, quando eu vi, eu achei até que fosse gasolina, né, ou combustível. Se fosse combustível, talvez, né, teria explodido. Mas não, é óleo vegetal e, infelizmente, a morte desse motorista aconteceu, portanto, hoje de manhã. Só confirmando, é Iraí, não é Nonoai, tá? É Iraí. Iraí. É Iraí. É bem ali na divisa dos estados do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Portanto, na manhã de hoje, essa tragédia, a morte deste motorista. 12h, 22 minutos, e você vai ver daqui a pouco o que vai acontecer. Ali, eu e o Glauco conversando, né? Glauco, teu celular, qual é o número? Uma cidade pacata, tranquila. O que vai acontecer na sequência? É um carro que vai invadir? Vai derrubar a árvore? O que vai acontecer? Ou é um cão que vai surgir do nada e vai sair atropelando quem estiver na frente dele? Não sei. Ou uma sucuri que vai aparecer ali da árvore? Ou de dentro daquela residência ali? Hein? Olha, será, Glauco? André, já que você me botou na cena aí, cobra eu morro de medo. Carro atropelar, poxa, o estrago ia ser muito grande. Então eu fico com o cachorro, pode ser? Eu vou ficar com o cachorro. O cachorro me atropelar, eu acho que é dos males o menor. Antes tu tinha toda, né? Mas tu me botou na cena agora, eu sou um desses aí. Tenho certeza que, né? Tá bom. Mas em seguida a gente vai explicar o que vai acontecer. Aonde que foi? 11h47 da manhã. Rio Pardo. Rio Pardo, eles conversando ali, alguma coisa com o telefone. Era alguma coisa com o telefone. É um carro? É um avião? Não, é um carro? É um cão que vai surgir ou é uma sucuri? Qual é a opção? Rapaz. Em seguida a gente revela. Não sei. E atenção, preso um homem suspeito de integrar uma quadrilha que se apropriou de bens e do dinheiro de um idoso de 70 anos. Após ele ganhar na loteria. Não, que história é essa, Glauco? Mega Sena, para ser mais exato. 10 milhões de reais. É dinheiro, viu? 10 milhões, olha, me servia. Mas que não tem mais nada. Ele ganhou esse prêmio, esse idoso, em 2018 e simplesmente agora ele está zerado. Boa parte da culpa, se não toda, é de uma organização criminosa comandada por um suspeito que foi preso ontem pela polícia que simplesmente extorquiu, tirou todo o dinheiro deste idoso. Ele foi enganado por esses suspeitos, um deles, como eu disse, preso ontem. Inclusive, o modo de atuar desta quadrilha é o seguinte: comprava empresas, dizia que ia botar no nome dele, mas fazia falsificação de documentos, no nome desse idoso também, e ele acabava caindo fora. Mas vamos ouvir o que a delegada falou a respeito deste caso inusitado, parece mentira, né? 10 milhões de reais, Meu Deus do céu. Tudo terminou. Vamos ouvir o que ela disse. A vítima ganhou na Mega Sena no ano de 2018 e eles já eram amigos. A vítima considerava o suspeito amigo, em que pese seja uma associação criminosa e tem, claro, um suspeito principal. Aí a vítima ajudou esse suspeito, considerando que eles eram amigos, compraram uma empresa juntos, foram falsificados alguns contratos e atualmente o único proprietário sócio dessa empresa é o suspeito. A vítima só tomou conhecimento acerca disso recentemente. Então foi aos poucos, foram retirando dinheiro aos poucos dessa vítima. Meio-dia e 25 minutos. Ali? Desculpa, viu o caixão ali, a quantidade de caixão? Olha, dormiu milionário e acordou pobre. Ganhou a Mega Sena em 2018 e caiu no golpe de um amigo.
O que são? Explica pra gente, para quem não entendeu, o que são esses caixões aí, Glauco? É que é uma empresa funerária. Uma das empresas que este suspeito, junto com os comparsas, eles compraram essa empresa e disseram que iam botar o idoso como sócio, né? Só que eles, inclusive, falsificaram assinaturas, documentações e, do nada, o sócio viu que ele não estava na empresa. O idoso, no caso, o que tinha o dinheiro. Então, essas pessoas estão sendo investigadas e esse suspeito foi preso ontem, mas ele negou tudo. Ele diz o seguinte, André, não, eu apenas ajudava ele como amigo e, na verdade, este senhor, ele perdeu esses 10 milhões e botou tudo fora. Meu Deus do céu. Quando a polícia diz que não é bem assim. Inclusive, uma das empresas, no caso, esta funerária, entrou numa licitação da prefeitura. E, conforme a delegada responsável, isso também tem que ser verificado, porque se houve falsificação de documentos, não poderia ter participado, então, desta licitação. André. Segue a investigação, meio-dia 20... Da onde eles, Glauco? Viamão. Meio-dia 26 minutos, olha só esse flagrante, um flagrante que vem do Vale do Paranhana. As câmeras de segurança gravaram homens furtando bicicletas no estacionamento de um supermercado. Vale do Paranhana, ali na tela, 3 Coroas, Glauco. Exatamente. Olha como agem esses criminosos, André. Bom, a gente vê um carro chegando, um homem chegando com a bicicleta, tá? Depois eles trocam de lugar. O que estava na bicicleta vem para cá, pro carro, e o motorista do carro sai e pega a bicicleta. Tudo estratégia para tentar confundir, para tentar ludibriar. Aquela bicicleta ali, ela tinha sido furtada. E aquele homem levou a bicicleta embora e, conforme testemunhas, pessoas, moradores da cidade, não é a primeira vez, virou rotina. Só que tem o seguinte, a polícia pegou este que estava dirigindo o carro e depois saiu com a bicicleta e ele confessou o crime. Ou seja, admitiu que realmente tinha furtado a bicicleta e a investigação agora vai apontar quantos casos estes homens aí, de repente com a ajuda de outras pessoas, têm de roubos e furtos de bicicleta lá na cidade, porque afinal de contas era só o que faltava, né? Roubar a bicicleta para vender, sabe-se lá, por pouco mais que nada, para sustentar de repente até o vício, alguma coisa assim, que está sendo investigado pela polícia, André. Muito bem, meio-dia 28 minutos, só fazendo uma correção, a gente falou a divisa ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, só confirmando, ali é Nonoai, que faz ali a divisa, onde tem Goiôem e depois Chapecó, portanto, Nonoai. Eu tinha falado Iraí, é ali pertinho, mas confirmando então Nonoai. Meio-dia 28 minutos, voltamos a conversar com Lucas Abate, o gerente de uma facção criminosa de Canoas. Ele foi preso ontem à noite pela polícia. E aí com ele foram apreendidos diversas armas, munição e em dinheiro 18 mil reais, dinheiro vivo, em espécie. E qual foi a justificativa para esse dinheiro todo assim, cash, hein, Lucas? O serviço do dia, André, o trabalho do dia gerou todo esse dinheiro, 18 mil reais em espécie. Achou muito, André? Segura um pouquinho aí, porque esse número vai aumentar, porque a polícia pegou também anotações do tráfico de drogas. Então, 18 mil é mixaria perto do que esses criminosos estavam lucrando ali na região do bairro Matias Velho. Antes de conversar com o Major Assis Brasil, subcomandante da Brigada Militar em Canoas, trazer outras informações sobre essa prisão que aconteceu no bairro Matias Velho, que até um tempo atrás era liderada, gerenciada por um outro traficante que foi morto em Porto Alegre em uma ação de bastante repercussão. Mas esse homem, André, foi preso além desse dinheiro, armamento também, e olha essa luneta. Uma luneta foi encontrada com ele. Não era, pessoal que está em casa, não é para olhar estrela, não é para ver a lua, não. É luneta para ser colocada em fuzil, André. E assim conseguir atingir com mais precisão, com mais distância, algum rival durante algum confronto. Agora sim, vou colocar na conversa aqui, subcomandante da Brigada Militar em Canoas, para saber, comandante, pelas anotações que vocês apreenderam, 18 mil era só parte do valor. O que tinha nesse caderninho apreendido? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos telespectadores do SBT Rio Grande. Boa tarde. Conforme informações da guarnição que atendeu a ocorrência, que efetuou a prisão do indivíduo ontem de tarde, né, no caderno de anotações indicavam algumas movimentações, recolhimento de valores. Na ocasião de ontem, esse montante que foi recolhido de R$ 18.220,
Nos dias anteriores, em termos do livro, havia indicações de movimentação superior a R$50 mil, né? Indicando então ali que o indivíduo tem alguma relação com o tráfico e que possivelmente algum responsável com essa atividade, no que tange a questão do recolhimento, né? Então, para nós ali ficou bem claro que a movimentação diária é bastante alta. Em que circunstâncias, comandante, que aconteceu essa prisão? A guarnição que efetuou a prisão, né, já tinha conhecimento do possível envolvimento desse indivíduo com a questão do tráfico, tinha conhecimento do local onde poderia ser encontrado, então onde foi localizado, ali na rua Sinos da União. Já vinha alguns dias tentando efetuar a abordagem, e ontem, em torno de 15 horas, quando ele estava chegando na residência, a guarnição, composta por 4 policiais, efetuou a abordagem dele. Dentro do veículo que ele estava, um veículo Celta, se localizou então uma pistola 9mm, marca Taurus, modelo G2C, 33 munições e o caderno de anotações. Na continuidade da abordagem, né, o indivíduo acabou dizendo que tinha a quantia em casa, franqueou a entrada, e também foi encontrado a questão de uma luneta telescópica, né, que é para ser acoplada em fuzil, né? Então, realmente, que indica ali, como o senhor disse, né, para um uso muito agressivo. André, se tiver algum questionamento no estúdio, eu repasso aqui ao Major Assis Brasil. Não, eu percebi ali no caderninho que a gente vai mostrar que é um dos elementos aí que fazem parte, né, para confirmar a atuação dele. E alguns nomes assim que a gente percebe, tem o chamado caderno da contabilidade. Aí fala aqui assim, carro, mãe, remédio, piás deve ser, quer dizer, pilas... pilas, né? Pia, parecia pias. Mas a gente vê alguns nomes, várias vezes aparece pias. Para mim é pias, não é pias. Mas enfim, Lucas, esse caderninho ele é bastante revelador. Isto seria da clientela, correto? Isso, vou perguntar aqui para o Major. Esse caderninho, essas anotações ajudam vocês bastante, também a Polícia Civil, na investigação. Ali são anotações da clientela, de entregas, de valores, enfim, o que indicam essas anotações? Informação da guarnição realmente seria como um bloco de movimentação diária, de entrada, de recolhimento, né? Mas quem vai poder apontar o que realmente está ali definido é a investigação da Polícia Civil. Praticamente, André, um balanço financeiro, um caixa ali, o que entra, o que sai, quem entrega, quem devolve. Porque assim, são códigos também, né? São códigos também, né, Lucas? Sim, André, são códigos tanto, muitas vezes, da clientela, algum local, da droga também, a gente não sabe exatamente qual é o caso, vai ser investigado agora pela Polícia Civil, a apreensão é levada para a Polícia Civil que vai investigar isso, mas muitas vezes eles usam código tanto para o cliente, para o vendedor e até mesmo para o tipo de droga. Em outras circunstâncias, a gente já viu, por exemplo, maconha levando algum tipo de apelido, cocaína levando outro, enfim, é uma anotação bastante reveladora, mas que a partir de agora a Polícia Civil vai ficar à frente, vai tentar apurar o que significa isso e tentar chegar também nos outros membros dessa quadrilha. Ele já era procurado, né, Lucas? Esse criminoso, comandante, já era procurado? Já tinha algum mandado de prisão? Pela informação que nós temos, não. Né? Em termos de antecedentes policiais, ele tem poucas ocorrências ali. A mais importante foi a de ontem. Foi uma prisão em flagrante, então? Ontem foi uma prisão em flagrante. André, mais alguma pergunta aqui para o subcomandante da Brigada Militar em Canoas? Não, eu acho que é isso, porque pelo que a gente compreendeu até agora, Lucas, se confirmando, né, todos os indicativos, é dos principais, pode ser um dos principais líderes da região, correto? Isso, até porque essa região da Matias Velho, até posso perguntar aqui para o subcomandante, é uma região que tempos atrás vivia uma onda um pouco mais intensa de violência, até agora acalmou, né, comandante? Nos últimos tempos está mais calma a região, mas é um local que muitas vezes já registrou algum tipo de confronto, uma região conflagrada pelo tráfico de drogas. Para a população, para os moradores ali da região, o que significa a prisão de mais um traficante? Para toda a comunidade de Canoas, né, a prisão e a retirada de circulação de qualquer indivíduo que esteja envolvido com tráfico ou com qualquer crime, porque a gente sabe que o tráfico também se relaciona com outras situações, homicídio, né, com certeza é uma situação de tranquilidade, né, mas a gente sabe que o trabalho não encerra, a gente sabe que quando sai alguém substitui
e o nosso trabalho incessante ele vai continuar, né, na busca aí da retirada e prisão dos indivíduos envolvidos com diversos ilícitos em Canoas. André, esse é o Major Assis Brasil, subcomandante da Brigada Militar aqui em Canoas. Oi, André. O Glauco tem uma questão. Não, só fiquei curioso com esses 18 mil aí. Tu sabe que dinheiro é dinheiro, né? 18 mil não é pouco dinheiro. No contexto geral, e até pelo que se sabe de movimentação dos criminosos, isso representa uma movimentação pequena, grande, média. Sim, no dia. Não estou falando num dia só. Lucas, eu não sei se o policial ele tem essa possibilidade de nos dar esse parâmetro, ou você até pela convivência que tem na área. Eu vou perguntar para ele, então, Glauco, que certamente tem muito mais experiência na área de segurança, essa apreensão, esse volume, R$18 mil, dentro de um contexto da criminalidade, até de outras apreensões que vocês realizaram, é um volume que dá para ser considerado alto, baixo, enfim, qual é a média dessa apreensão? É difícil precisar em termos, né, essa relação em termos da quantidade de droga. Mas a gente sabe que uma pequena pedra, ela custa ali R$5. Então, 18.220, se a gente for colocar isso em droga, com certeza é uma quantidade enorme, né, que foi comercializada num dia só. Indica também uma grande quantidade de usuários, claro. Com certeza. Muito bem, obrigado André, Lucas Abate, obrigado Lucas, obrigado ao comandante Assis Brasil, tá aí, em um dia, R$18 mil. Prisão que foi feita na noite de ontem em Canoas, na região metropolitana, 12h37. Cadê a trilha de suspense? Cadê o suspense? O que vai acontecer? Alô Douglas, coloca suspense. Atenção, o que vai acontecer a partir de agora? Vamos revelar neste momento esta imagem, interior do Rio Grande do Sul, Rio Pardo. Um carro vai invadir? É um cão que surge e atropela alguém? Ou uma cobra, uma sucuri que vai aparecer? Glauco Paza, opção 1, opção 2 ou opção 3? O que vai acontecer? Revela pra gente, Glauco. Não tem nenhuma opção a mais, né? Só isso aí. Bom, então vamos lá. Alguém já deve ter visto aqui dos nossos colegas e apresentou pra gente essas 3 opções. Não, mas eu também vi agora e eu tô rindo agora. Qual é a risadinha, hein? Eu tô rindo agora, a gente quer rir junto. Olha, Rio Pardo, como eu falei, né? Aconteceu na cidade de Rio Pardo, aqui no interior do estado. Meio-dia, o pessoal ali conversando. Olha o que vai acontecer. 2 meliantes em desabada carreira. Um deles não consegue desviar, não consegue frear e simplesmente atropela este senhor que está conversando aí. E atenção, lá correndo do... Eita, mãe do céu, coitado desse senhor aí. Mais um pouquinho. Ainda bem que ele levou também na brincadeira, tá? Não aconteceu nada demais. Levantou, continuou sorrindo, brincando com a situação. Mas o que esse cão pensou? Na raia 1, na raia 2, vem os... Olha aí, rapaz, foi direto. Ei, o Caramelo ali viu que tinha dado porcaria e disse, eu vou cair fora daqui. Ó o Caramelo, quer ver? O Caramelo deu no pé. Olha lá, lá vem os dois de novo. Lá vem os dois, vamos pra brincadeira, vamos lá. Ó o Caramelo. Não funcionou a buzina, não funcionou o freio. O senhor, aquele que não foi atingido, que escapou ileso, ele olha assim como quem não acredita na situação. Mas o que tá acontecendo aqui, hein? Nós não estamos no meio da rua e mesmo assim fomos atropelados. A gente já volta para esse assunto chamado direto de Bagé. Lu Coman acompanhando a visita do presidente Bolsonaro. Oi, Lu. Boa tarde, Lu. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, olha só, muita expectativa aqui nesse espaço que foi montado na Santa Casa de Caridade de Bagé. Muitos apoiadores, muitas autoridades aguardando o presidente Jair Bolsonaro chegar até aqui. Ele já pousou no aeroporto de Bagé, onde fez uma oração com cerca de 15 pastores aqui da região da campanha e já está em deslocamento. Aqui em Bagé, ele vai participar então da inauguração oficial do Hospital do Câncer. Na verdade, é a unidade de radioterapia aqui da Oncologia da Santa Casa, um serviço que ainda estava faltando, havia um pleito, uma reivindicação muito grande, porque a unidade de oncologia, ela existe desde 2010, e aí desde lá eles estavam então pedindo para que houvesse essa ampliação, para haver à disposição o serviço de radioterapia e assim os pacientes de câncer poderem concluir o ciclo de tratamento. André, antes aqui de Bagé, o presidente passou por Pelotas, participou da solenidade oficial que inaugurou a duplicação da BR-116 e BR-392.
Aqui em Bagé, ainda há uma expectativa que ele faça uma visita às obras da barragem de Arvorezinha, que fica um pouquinho mais afastado aqui da cidade. É uma obra extremamente importante para essa região que sofre com a seca, sofre com o racionamento de água. A população acaba tendo um intervalo, ou alguns moradores têm água das 3 da manhã até as 3 da tarde, outros das 3 da tarde até as 3 da manhã. Então, realmente é um problema muito antigo. Daqui, o presidente depois vai para Passo Fundo, onde por volta das 3 da tarde participa da inauguração, da solenidade oficial, que vai abrir oficialmente as operações do novo terminal do aeroporto Lauro Kurtz. E de lá ainda, André, ele segue para o Paraná, onde ele ainda tem agenda hoje e amanhã. A gente segue aqui aguardando. Como vocês podem ver, muita gente, muitos apoiadores. Às vezes eles começam a gritar aqui o nome do presidente. A gente vê, olha só, muita gente aqui acumulada em frente aqui à estrutura. A gente não consegue ver direito ali o palco onde o presidente vai fazer o seu discurso, mas a gente segue aqui acompanhando e a qualquer momento a gente volta com mais informações. André? Pode chamar, a Lu, acompanhando direto de Bagé, a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Rio Grande do Sul. Lembrando que hoje, dia 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Talvez, ou coincidência ou não, mas, portanto, é um dia de extrema importância para a inauguração deste atendimento que vai ser inaugurado, deste local que vai ser inaugurado, portanto, pelo presidente Bolsonaro lá na visita que faz em Bagé. Essas imagens foi da visita que ele fez um pouco antes, ali por volta de 10 horas da manhã, né, quando foi até Pelotas. De Pelotas foi a Bagé e depois se desloca a Passo Fundo. Portanto, a Lu chama a qualquer momento com novidades sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Rio Grande do Sul. 12h42. Rapidamente, para a gente encerrar o assunto dos cães atropeladores, coloca a imagem lá em Rio Pardo. Eu recebi do colega Calovi aqui, ele dizendo que o cãozinho branco estava fugindo do caramelo. Hein? Será que foi? Será? Hein? O branco estava fugindo e o caramelo estava brabo. E eu acho que o caramelo até se machucou, né? Derrapou e ali, ó, ele ainda saiu mancando. Tivemos uma informação que chegou agora também. Atualização. A atualização é que depois do atendimento, este cão fez o teste do bafômetro que não apontou consumo de álcool. Bom. Olha, uma sacanagem, hein? Já pensou? Barbaridade. Briga de cachorro velho. Ainda bem que não deu nada. Já pensou em entrar no hospital? Qual foi o seu problema? Fui atropelado por um cachorro. Não, como é que é? Fui atropelado por um cachorro. Não, o senhor está brincando. E se de fato quem provocou tudo foi o caramelo, porque o caramelo que correu atrás do branco, né? E ainda tem que ser responsabilizado. Ele sai com uma carinha assim, tá bom, desculpa, né? Com o rabinho no meio das pernas, literalmente, não é verdade? Literalmente. Que legal. Muito bem. Ainda bem que deu tudo certo, né? Porque o seu João ali podia ter se machucado. Ainda bem que deu tudo certo. Olha, tem cada uma. Esses animais. Teve o porco que a gente mostrou dando uma banda lá em Canoas. A gente mostrou há pouco. A porco. A porco a gente mostrou o porco. Há pouco. Mostramos o porco. Tá bom, porco, tá bom. Te deixo quieto, mas não apronta mais. Volta para casa, fica quietinho, tá? É um porco dando uma banda lá por Canoas, da região metropolitana. Muito bem, 12h44. Hoje é um dia muito importante. Falamos agora disso, o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E tem um alerta importante dos médicos. Aliás, eu conversei essa semana com a nossa colega, a jornalista Duda Strebe, que faz um trabalho junto com o Instituto do Câncer Infantil, né, Glauco? E ela me chamou a atenção para uma informação que passa despercebida da gente, e é esse detalhe que o Glauco vai falar. O período de pandemia fez as pessoas se recolherem muito. Muito. E isto é um perigo e um alerta que os médicos estão fazendo agora, não é mesmo, Glauco? Isso, até porque as pessoas deixaram de frequentar consultório médico, hospital só em extrema necessidade, né? E o câncer, ele não parou. E o grande segredo para a cura e até para a qualidade de vida é detectar precocemente e até começar, logicamente, o tratamento de forma precoce.
e por isso é preciso redobrar a atenção. Diagnóstico, tratamento precoce, enfim, pode ser a salvação. Há dados, inclusive, que no caso de crianças, adolescentes, pode chegar a 80% a possibilidade de cura. Mas hoje nós falamos com uma especialista no assunto que nos fala mais aí a respeito desse cuidado que a gente tem que ter com os sinais, com a prevenção e a detecção do câncer. Vamos ouvir. Saber quais os sintomas, quando tem um sintoma que é persistente, procurar um médico, fazer exames. O diagnóstico precoce hoje é a nossa grande luta, né? Tanto no adulto quanto na pediatria. Não só a prevenção, né? Por exemplo, na pediatria a gente nem tem prevenção, né? Mas a gente tem o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce modifica completamente a sobrevida desses pacientes. Aí, uma dica importante. Uma coisa muito importante, André. Eu não sei, eu não quero ter... Claro que ninguém quer ter câncer, mas sinais assim, por exemplo, né, são sinais pelo corpo visíveis, por exemplo, caroço, alguma coisa recorrente, próprio cansaço. Procure um médico. Ele pode encaminhar para alguém que entenda realmente do assunto e pode até salvar a sua vida. Aliás, o Instituto do Câncer Infantil, eu lembro quando foi inaugurado e o Dr. Bruneto até hoje, ele está à frente do Instituto do Câncer Infantil. A nossa saudação ao Dr. Bruneto, ao trabalho que é feito pelo Instituto do Câncer. E eu acho que já são mais de 20 anos em um espaço tão importante para acolhimento, não só o Instituto do Câncer Infantil, mas outras instituições também, mas aí eu acho que é um grande símbolo desse trabalho de luta e de alerta. Doutor Bruneto, receba o nosso abraço e a nossa saudação. Né? E um beijo para a Duda, né, que está enfrentando o seu problema particular também, mas está combatendo e vai vencer essa guerra. É verdade, e expôs, né, esse problema através de redes sociais e inclusive estimulando as pessoas, né, Glauco? Para que busquem ajuda, para que não percam tempo. É sempre um assunto muito difícil, é sempre uma preocupação que a tendência tem de não querer saber, não querer procurar, mas, enfim, faz parte da vida e é importante que a gente fique, sim, atento. Meio-dia, 47 minutos, a temperatura nesse momento em Porto Alegre, 22 graus. Está nublado, hein, Matheus Schenck? Nublado ainda? Ainda nublado? A gente vai ter agora um interregno da chuva, mas um espaço sem chuva, mas a partir do domingo teremos mais chuva. Isso. Não tem o Grêmio Regno, não tem. Já te mando aqui, Glauco. Tá. A gente vai ter então esse espaço sem chuva, assim, um pouquinho mais localizado, mas a partir de domingo previsão de chuva, retornando ao Rio Grande do Sul. Pois hoje, sexta-feira, não tem nada melhor do que chegar em casa, hein? Tirar os sapatos, fazer um chimarrão, ou fazer um café e descansar junto à família. Seja curtindo uma música, uma série, assistindo o SBT Rio Grande, uma boa conversa, enfim, não importa. Nessas horas, a última coisa que a gente quer é ir para a cozinha. É ou não é verdade? Pois é, eu, que já era fã da linha dos biscoitos doces da Zezé, eu encontrei na linha Petisque e no mignon aromatizado um aliado para esses momentos. Aqui, ó, o mignon aromatizado, o petisque de sabor queijo, vejam que são embalagens pequenas, muito práticas, sabor cebola e salsa. Lembrando, gente, que as linhas salgadas têm as linhas doces, a Páscoa chegando para presentear um espetáculo. Então, todas essas linhas doce e salgado, elas contam com diversos sabores. Sabor churrasco, calabresa, queijo, salsa e muito mais. Cada um saboroso à sua maneira. E para a sobremesa, então, o delicioso, tá aqui ele, a palavra da moda, o queridinho de todos, que é o pão de mel. E agora chegando a Páscoa, domingo de Ramos, depois outro domingo é a Páscoa. Que presente legal você comprar um biscoito da Zezé e presentear. Faz um enfeite, um laço, coloca uma Marcela, perfeito. E escolha o seu biscoito preferido e prepare o seu café em família. Eu já garanti os meus até daqui a pouquinho, porque em seguida já vem a lista de colegas que pedem, Então, é meu e de todo mundo, A gente sempre compartilha. Biscoito Zezé... lá vem o Matheus, Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos e a gente sempre agradece a parceria com a gente aqui no SBT. Essa família, a família Ruivo, família que há mais de 50 anos veio lá de Portugal,
veio até Pelotas e hoje a Biscoito Zezé, essa empresa que é um orgulho para todos nós. Há mais um pouquinho eu já estou indo visitar a Zezé. Eu disse, depois da pandemia, eu quero conhecer, né, todo esse trabalho feito lá, direto em Pelotas. E falta pouco para a gente ir lá. Chegou sexta-feira, o chamado Sextou, é ou não é verdade? A nova temporada do Partiu Cultura está com muitas novidades, não é mesmo, minha colega Bruna Colossi? Chega mais, Bruna. Oi, André, meu querido, boa tarde pra ti, boa tarde pra todo mundo. É o seguinte, a nova temporada será divertida, alegre e com muito espaço para os talentos do nosso estado. Então, roda a vinheta! Ele é um dos maiores nomes da comédia nacional. Gaúcho, de esteio, Nando Viana é sucesso na internet e tem lotado teatros com os shows de stand-up. Rouba vaca. Eles têm um negócio com vaca, adora leite. É um negócio assim que não dá pra explicar, entendeu? E o Nando Viana é o nosso convidado na nova temporada do Partiu Cultura. Oi, Nando, seja bem-vindo. Ei, Bruna, tudo bom? Tá me ouvindo direitinho? Obrigado pelo convite. Agradeço, vou estar aqui para a tua audiência. Nando, vem cá, como é que é levar o humor gaúcho para todo o Brasil? Eu sempre trouxe a minha gaucheza assim, para o meu discurso, assim, sempre me apresentei como gaúcho, fiz questão de salientar esse ponto, assim, embora eu não seja o mais gaúcho dos gaúchos, né? Eu não sei várias coisas, eu não sei várias datas comemorativas, eu não tive a cultura do CTG só quando era mais criança, né? Até os 8, 9 anos ali. Agora, no teu repertório, tem piadas com a gauchada ou é difícil de fazer, hein? Eu acho que as piadas hoje em dia que se chamavam de piadas com gaúcho, que seriam as piadas de cunho de gênero, né? Falando da sexualidade dos gaúchos, o que eu acho que são piadas que já caíram de moda. Agora, se eu tiver que fazer uma piada sobre uma cidade, sobre um prefeito daí, né? Sobre qualquer situação que aconteça, eu tive em Caxias esses tempos e eu estava fazendo show lá, fiquei sabendo de um escândalo que teve com carne de hambúrgueres e tal, né? Eu fui lá e fiz piada disso, porque isso aí está acontecendo, e aí eu me vejo no direito de satirizar. Nando, e a gente tá sabendo que tem um espetáculo novo vindo por aí. Conta alguns detalhes pra gente. Tô com esse terceiro espetáculo, que é o Coloco o Cinto que a viagem vai ser longa, que eu tô falando de outros assuntos, eu sempre vou falando da minha vida no momento que ela tá, atual, e esse eu resgato as histórias que eu acho que eu vivi que são mais doidas. E eu tô escrevendo um quarto espetáculo agora, que já tá encaminhado, tô na metade, não tô na metade dele, mas tô quase. E acho que até os próximos 2, 3 meses eu devo estar com ele bem alinhavado, adiantado para lançá-lo. Que coisa boa, Nando, muito obrigada pela tua participação aqui no Partiu Cultura e muito mais sucesso ainda para ti. Um beijo. Valeu, Bruna. Valeu, André. Beijão. Vocês estão vendo, os dois estão convidados também. Vai lá assistir, tá? Deixa de ser pão duro. Eu te encontro amanhã ao meio-dia aqui na telinha do SBT e, claro, na semana que vem com mais Partiu Cultura. Um beijo, bom fim de semana. Beijo, André. Beijo, Bruna. Beijo também pro Nando, que veio dizer que eu sou pão duro, que isso? Não, capaz. Ele só dá tchau assim, ó. Mas não é pão duro, não. Gente, meio-dia 54 minutos, em seguida o Matheus Schenck com as informações do esporte. Antes, muita gente querendo saber detalhes desse acidente que aconteceu às 9 da manhã na SC 480, bem na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, chamado Porto de Goiôem, que é ali em Chapecó. Eu vi agora, Glauco, o caminhão estava no sentido ao Rio Grande do Sul, tá? E aí aconteceu esse acidente. Conta pra gente detalhes o que aconteceu. Obviamente, teve a morte, infelizmente, do motorista. Não sabemos em detalhes o porquê, se perdeu o controle, era uma descida, parece, né, Glauco? É uma curva também, né? A gente vê na imagem que é um cruzamento. A informação que nós temos é que o motorista estava sozinho neste caminhão. Isso aconteceu, lembrando, perto das 9 horas da manhã. E ele vinha numa velocidade que ele não conseguiu controlar o caminhão e quem conhece sabe que o caminhão, depois que dá aquela ladeada, não segura mais. Infelizmente, esse motorista veio a falecer no momento do acidente, não houve possibilidade nem de ser socorrido no hospital. Isso aconteceu, portanto, hoje pela manhã, lá perto de Chapecó.
em Santa Catarina, André. O que a gente logo, a primeira coisa que a gente pensa, né, fazendo aí uma avaliação, né, por eliminatória. O motorista de caminhão geralmente tem alguma experiência, né, Glauco? Ele tem cuidado, se ele não conhece a estrada, ele toma cuidado. Não sabemos se houve algum problema mecânico nesse caminhão, né? A pista estava molhada, então se ele teve um problema mecânico, o caminhão pegou velocidade, imagina quantas toneladas carregado com óleo vegetal. Não sabemos se foi um problema mecânico ou se ele de fato não pensou que a curva fosse tão acentuada, no caso de não conhecer, porque é um caminhão que veio do Mato Grosso, né? É de Dourados. Dourados, é. Ele é de Dourados e vinha em Mato Grosso do Sul. Sim, Mato Grosso do Sul. Ele vinha em direção ao Rio Grande do Sul quando aconteceu, portanto, esse acidente, perdendo a vida este caminhoneiro. E ele parece, Glauco, que o cavalinho ele já está o cavalinho não, a carroceria, né? A parte da frente ela já está mais virada para a esquerda. Ela deslocou. E talvez pela inércia, pela velocidade, pista molhada, imediatamente ele vira e acontece essa tragédia com a morte, portanto, deste motorista hoje às 9 horas da manhã, ali em Goiôem. É chamado um distrito que pertence já quase a Chapecó, em Santa Catarina. Meio-dia 56 minutos agora, meio-dia 56, vamos falar de esporte. Amanhã começa o Campeonato Brasileiro da Série B para o Grêmio. E no domingo, pela Série A, o Inter entra em campo. E quem entra em campo agora, Matheus Schenck e ele, Glauco Pazza. É com vocês, gente. Olá, boa tarde, Glauco. Boa tarde, André. Tudo bem com vocês? Olha só, amanhã tem Grêmio na Série B, então, contra a Ponte Preta, jogo em Campinas. E o Roger Machado resolveu ajudar a gente aqui porque ele vai escalar o mesmo time que venceu o Ipiranga. Então é a mesma arte de escalação da semana passada, Glauco Pazza. Mas que preguiça! Não do Roger, mas de quem fez a arte. Não quer nem mudar a arte, é isso? Então é esse o time aí, o time que está ganhando não se mexe. E a gente tem alguns destaques aí, né? O Rodrigues vai continuar na lateral direita, o Edilson está suspenso por causa de um cartão vermelho ainda nos tempos de Avaí. E lá na frente vai jogar o Elias de novo, já que o Diego Souza segue sem condições. A gente tem até algumas imagens do treino do Grêmio, porque o Diego Souza continua não participando das atividades com o resto dos companheiros, né, Glauco? Ele ainda está se recuperando de problemas musculares, é desfalque para amanhã, provavelmente. Não dá para arriscar, né? O cara que já tem uma certa idade, tem seus problemas, né, devido ao excesso de peso, que agora me parece que não é o caso, enfim. Sim. E contra a Ponte Preta, Schenck, Ponte Preta caiu no Campeonato Paulista, né? Rapaz. Que situação. Aliás, não é só isso, né? A Ponte não só caiu, a Ponte caiu, né? Que engraçado esse trocadilho, mas eles vêm numa maré de azar, rapaz. Que continue. Pois é, a gente produziu um material para explicar um pouquinho dessa maré de azar da Ponte Preta, confere só. Rebaixada no Campeonato Paulista. E desde 2017 ausente da primeira divisão nacional. A Ponte Preta ainda tá com azar. O Fabinho era reforço do time vindo da Ucrânia. O cara ficou 3 semanas assim, treinando, e rompeu o ligamento do joelho, fora da temporada. O volante Matheus Jesus, emprestado pelo Corinthians, caiu no doping, suspenso preventivamente. Dentro de campo, a campanha no Paulistão foi tão ruim que a Macaca foi rebaixada, o que não rolava no estadual desde 1999. Sob o comando do técnico veterano Hélio dos Anjos, o destaque do time é o atacante Luca, ex-Inter, artilheiro da Ponte no ano. Nada que assuste, né? Bah, que corneta, rapaz. Quem é que tá comendo bolacha aí? É o André. Ô, André, para de comer aí. Respeito. Não mastiga no ar, só não mastiga. Da onde? Respeita os outros. Olha aí, ó. Da onde? Ô, Glauco Pazza, não é só a Série B que começa neste final de semana, começa também a Série A. O Inter joga no domingo, como o André falou antes, né? Enfrenta o Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, em Belo Horizonte. E nesse Brasileirão, claro, nós temos alguns favoritos bem evidentes. Olha aí. Eu não preciso nem dizer que há 3 claros favoritos para o campeonato. Atlético Mineiro, atual campeão, Palmeiras, bida Libertadores e o Flamengo, que fecha o trio de clubes mais ricos e afirmados do país. O Galo, do técnico turco Mohamed, vem em grande momento. Foi campeão mineiro de novo, em cima do maior rival, e estreou na Libertadores vencendo e fazendo golaço. Nátio Fernandes, aliás, olho nele.
E no Hulk, claro, o super-herói que inclusive pega o Inter na primeira rodada. O Palmeiras também vem de taça estadual e vitória na Libertadores. Aliás, volta o vídeo ali. Taça com goleada em cima do rival São Paulo, 4-0. E goleada no início da Libertadores também. O porco vem forte e todo mundo sabe disso. E o Flamengo? A vitória na estreia no torneio continental aliviou um pouco a pressão sobre o técnico Paulo Souza, mas só um pouco. Perder o Cariocão para o Fluminense não foi nada bom para o clima lá no Ninho do Urubu. Fora dessa lista de 3, quem temos mais para destacar? O Corinthians está em crise. Ontem teve protesto da torcida, que inclusive teve entrada permitida no CT para conversar com os jogadores. A família do goleiro Cássio foi pressionada nas redes sociais e o arqueiro inclusive registrou ocorrência na polícia. Aqui não tem fã de Cássio não, tá, irmão? E é o seguinte, quando nós encontrar, nós vai esculachar. Recado tá dado. Tudo isso após perder para o Always Ready na Libertadores. O Botafogo promete ter a grana do investidor inglês John Textor, mas será que vinga? E o Fluminense do Abelão? Pode surpreender, afinal, o time parece encaixado. É o Brasileirão, 20 times, mas favoritos mesmo são bem poucos. Atenção, atenção, ao vivo, direto de Bagé, a visita do presidente Bolsonaro ao Rio Grande do Sul. Atenção. Oi, André, tudo bem? Oi, Lu. Pois é, a gente está aqui ao vivo na Santa Casa de Caridade de Bagé. A comitiva do presidente Jair Bolsonaro já chegou, a gente só está aqui na expectativa para a chegada aqui no Hospital do Câncer, na estrutura montada para a inauguração oficial aqui do prédio. A gente ouve aqui muitos gritos dos apoiadores, muita gente gritando mito, o nome dele, o pessoal que apoia, né, o nosso presidente, há muitas autoridades, políticos. A comitiva já chegou e a qualquer momento ele vai chegar aqui nessa estrutura da solenidade oficial. Lembrando, André, que o Hospital do Câncer é uma reivindicação antiga aqui da cidade. Em 2010, a Santa Casa inaugurou a unidade de oncologia e aí então passou a pleitear o serviço de radioterapia, que é muito importante para o tratamento dos pacientes de câncer. Agora, então, a cidade vai ter esse hospital justamente com serviço de radioterapia, podendo atender aí cerca de 120 pacientes ao dia, algo extremamente importante. Olha só, André, a gente tem informação de que o presidente ele estaria visitando agora as dependências do hospital. Então ele não deve aparecer aqui nessa estrutura agora. Lu, nós mostramos agora ao vivo, inclusive, e queremos agradecer ao prefeito de Bagé, Edivaldo Lara, porque ele estava fazendo uma transmissão, inclusive ao vivo, percorrendo junto com o presidente e toda a comitiva os corredores desta instalação que é inaugurada nesse momento, Lu. Exatamente, André. A gente está aqui fora, então a gente consegue ver pelos vidros alguma movimentação lá dentro. O presidente, então, ele vai visitar as instalações, são cerca de 800 metros quadrados desse hospital, que vai, então, disponibilizar o serviço de radioterapia aqui para a região da Campanha. Esse hospital, ele deve entrar em funcionamento entre julho e agosto, ou seja, as obras já foram encerradas, mas a gente sabe, né, André, que tem ainda toda a parte burocrática, a contratação de todo o pessoal, que a princípio já está praticamente pronto, mas sempre tem alguma coisa a mais para realmente dar aquele start inicial, né, para começar a funcionar. Então, logo mais, o presidente deve estar aqui fazendo o seu discurso e depois ele parte, então, para Passo Fundo para participar da solenidade oficial do início das operações do aeroporto Lauro Kurtz. Depois ainda vai para Londrina, no Paraná, participar de uma feira, uma exposição agrícola. Agora, sim, a movimentação muito grande, viu, aqui, André? Antes, quando o presidente pousou no aeroporto, houve, inclusive, um ato com pastores, muita gente, muita população, moradores, acompanhando a passagem do presidente aqui pela cidade. Eu estou tentando aqui ver como é que está a situação ali atrás. As pessoas estão subindo aqui nos alambrados, nos gradis, muitos celulares, né? Eles estão tentando ver. Até porque eu imagino, não sei se você consegue ver, André, mas a nossa posição não está das melhores, que a gente não está muito acima do nível do restante do público. Então a gente não consegue ter uma visão também muito boa. Mas, a qualquer momento, o presidente, então, deve estar aqui neste ato simbólico que faz a abertura oficial, então, do Hospital do Câncer. Ó, muita gritaria aqui.
A gente está A mostrando... qualquer momento, então, André, a gente volta aqui com as imagens ao vivo, viu? Perfeito, perfeito. E a gente está, através do celular do prefeito de Bagé, Edivaldo Lara, acompanhando ao vivo, portanto, o encerramento da placa de inauguração desse centro de oncologia lá em Bagé. O vice-presidente, né, o presidente Mourão acompanha a visita do presidente Bolsonaro ao Rio Grande do Sul. A primeira-dama também está com ele. A primeira-dama está junto com ele. Está com ele também. Isso, a primeira-dama também. A Lu Coman segue acompanhando a cobertura completa no segunda edição e também no SBT Brasil. Obrigado, Lu Coman. Está aí, portanto, o presidente Bolsonaro visitando municípios aqui no Rio Grande do Sul. 1h05. Agora a gente segue falando de esporte. Em que ponto nós paramos, hein? A gente vai falar agora de Internacional, porque o Inter tem novidades sobre zagueiros. O Glauco Pazza tem jogador saindo, tá? O Cuesta tá indo pro Botafogo, vai emprestado até o final do ano. E o Vitão chegou hoje de manhã no Internacional, foi apresentado, a gente tem algumas imagens do Vitão chegando, ele que vai ser o novo camisa 44, num contrato só de 3 meses, né? Um contrato apenas de 3 meses inicialmente, pode ser que seja renovado. E o Vitão falou justamente sobre isso, a gente vai acompanhar. Eu quero deixar bem claro aqui, primeiramente, minha felicidade, a felicidade que eu estou de defender essa camisa. E sobre a questão do contrato, eu estou bem focado, eu vim para ajudar da maneira que for possível. E independente do que acontecer, no final no final desses 3 meses, só Deus sabe o que pode acontecer. Então, até o momento que eu ficar aqui, eu vou defender as cores do Internacional da maneira que for possível. E no final entregar nas mãos de Deus e tô preparado para o que acontecer. Muito bem. Glauco Pazza ontem teve muito gol e você vai nos trazer agora, é isso mesmo? Trazer. Parei só um pouquinho que eu vou trazer. Vem, gol. Eu quero gol. 2. Vem cá. Mostra aí. Vai lá. Giro de gols no SBT Rio Grande. E nós estamos mostrando Guairenha do Paraguai e Independiente Medellín da Colômbia. Sabe por quê? Porque eles estão no grupo do Inter na Sul-Americana. O Guairenha, de uniforme mais claro, inclusive pega o Colorado semana que vem no Beira-Rio. O jogo de ontem terminou 3-3. Não faltou emoção, amigo. Empate que ajudou a ficar tudo embolado após a primeira rodada. A gente já volta a falar de Sul-Americana, porque na Libertadores o Castelão estava lotado para a estreia do Fortaleza no torneio. Só que o time mandou mal. Perdeu por 2-1 para o Colo-Colo do Chile. Agora sim, voltando a falar da Sul-Americana, o Cuiabá venceu o Melgar do Peru por 2-0. O São Paulo suou contra o Ayacucho, lá no Peru, mas ganhou também, 3-2. Luciano, ex-Grêmio, lembra dele, né? Marcou o gol decisivo nos minutos finais. E no Equador, primeiro, olha este pênalti perdido pelo Damian Dias, do Barcelona de Guayaquil. Coisa feia. Mas 3 minutos depois, o cara se redimiu e fez um golaço direto do escanteio. Coisa linda, olha aí. Barcelona 4, Montevideo Wanderers 2. Que golaço do amigo ali do Barcelona de Guayaquil, mas a gente também teve coisa feia nessa semana de Libertadores, né? Rapaz. Ué, teve o quê? Schenck? Não vai dar tempo de mostrar, não vai dar tempo de mostrar. Fica com a coisa feia que tá aí, ó. Olha só, só rapidão. Olha aí, olha esse lance, Glauco Pazza! Não pode gol. ser. Não, agora é gol. Não foi gol. Agora é gol. Não foi pode gol. Ser. Que barbaridade. E esse lance também, Glauco Pazza. Bom, isso aí a gente já emenda o encerramento com as imagens de flagrantes do dia, né? Também são flagrantes aí dessa. Hein? São mesmo. A gente agradece a companhia de todos, desejando um excelente final de semana. 19h20 tem a segunda edição. A gente volta segunda a partir das 11h30 da manhã. Bom final de semana a todos. Tchau, valeu. Gente. Tchau, Glauco.